Olá, viajantes! Sejam bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Bruxaria para uma amante. Naquela sexta-feira, eu ia sair. Fazia muito tempo que não saía, porque desde o dia em que me divorciei da Carolina, minha esposa, senti que algo em mim havia disparado. Perdi a vontade de aproveitar a vida, de cuidar de mim mesmo, para cuidar da Carolina. Eu a amava muito, e quando me vi no espelho, naquela noite, entendi que ela saiu do meu lado porque deixei de aproveitar a vida. Mas ainda me doeu muito saber que minha esposa havia se enredado com um amante que lhe deu tudo o que eu sempre lhe neguei, nem tanto as atenções do dia a dia. O que pesava tanto é que à noite eu ignorava suas carícias. Naquela saída com Lalo, meu melhor amigo de toda a vida, havia insistido comigo meses atrás que me apresentaria a algumas de suas amigas e que algo muito bom certamente poderia acontecer comigo com uma delas, porque seu grupo de amigas eram jovens estudantes universitárias que trocavam companhia por dinheiro ou por apoio financeiro para terminar a graduação e pagar o aluguel ou um outro de seus gostos. Quando saí de casa, já no meu carro, e ia até o bar onde Lalo me disse que ele estava, ia pensando que a ideia de se aventurar com uma de suas amigas não seria tão ruim. Embora no começo eu não gostasse nada, porque eu já tinha 47 anos, e o fato de estar com uma mulher de 20 anos, mais nova que eu, não me passava pela cabeça. Mas juro que tudo mudou quando cheguei naquele lugar. Quando entrei, vi que Lalo estava muito caramelado com uma mulher muito bonita, e ao lado deles havia uma garota sozinha que os acompanhava. Essa garota também era muito linda. Ela estava usando um vestido vermelho com salto. Ela era uma morena magra, mas com um corpo muito bonito. Seu cabelo estava penteado para trás e ela tinha um rabo de cavalo que a deixava muito sensual. Eu, muito provocativo, fiquei na frente da mesa e cumprimentei. Lalo e as meninas se levantaram para me receber e com isso começamos a interagir. Lalo me apresentou as meninas. Então eu soube que aquela linda menina de vestido vermelho se chamava Lorena. E quando ela me olhou e sorriu, senti que algo dentro de mim mudou completamente. Uma centelha de energia especial nasceu e me fez sentir aceito dentro daquele ambiente que era algo completamente novo para mim. Naquela mesa trouxeram bebidas e mais bebidas. Fiquei muito desinibido por algumas horas. Lorena estava ao meu lado e cada vez ela estava mais perto do meu corpo. Ela parecia muito atenta ao que eu estava falando, e embora eu soubesse que o interesse dela por mim era fingido, eu realmente me senti muito bem por estar ali com ela. Quando a noite no bar acabou e eles estavam prestes a fechar, Lalo se despediu, porque ele estava indo com sua companheira para se divertir em privado. Então eu fiquei sozinho com Lorena. Juntos saímos do bar e fomos para o meu carro. Me ofereci para levá-la para casa e ela aceitou. E quando ela entrou no meu carro, ela notou que eu estava muito bem financeiramente. Meu carro era um carro luxuoso e com um preço muito bom. Era o carro certo para um homem dono de vários negócios. Depois que Lorena deu uma olhada na beleza do meu carro, ela me perguntou: "É uma piada que você quer me levar para casa, certo?" Por dentro, eu não sabia como pedir para ela ir continuar a festa na minha casa. E nervoso, eu respondi: "Sim, Lorena, sim. Eu estava pensando em te levar para sua casa. Por que você está perguntando?" Lorena começou a rir e da sua bolsa tirou um cartão que tinha o nome dela, o telefone e o número da sua conta bancária e colocou no meu bolso. Me beijou na bochecha e disse em um tom muito sensual no meu ouvido: "Neste cartão está o número da minha conta. Então hoje à noite leve-me onde você quiser e faça comigo tudo o que quiser. Aproveite esta noite. Eu sou para você. E então, com base na qualidade da experiência, deposite-me o que você achar justo. Também avaliarei a qualidade do seu pagamento. E se eu achar que valeu a pena, então, se você quiser, podemos nos encontrar novamente."
Ela não me falou 2 vezes. Levei-a para minha casa, onde fiz com ela tudo o que em anos eu havia guardado em energia íntima. Eu tinha a energia de um jovem. Aquela garota era comparável a tudo o que eu havia experimentado até aquele momento. Lorena me fez sentir vivo novamente. Me senti muito bem. Ela passou a noite lá comigo. Na manhã seguinte, levantei bem cedo, como sempre. E apesar de ser domingo, às 7 da manhã eu já tinha tomado banho e estava preparando o café da manhã para mim e Lorena. Quando ela acordou e sentou comigo para tomar café da manhã, um sorriso apareceu em seu rosto. Ela me disse que jamais alguém havia tido essa delicadeza com ela, que ninguém se importava ou havia proporcionado um detalhe desse tipo. Ela me contou que o último namorado dela, que foi o único que ela teve, tinha esses tipos de detalhes com ela. E os homens com quem ela tinha estado recentemente apenas a tratavam como amante. E tratavam muito mal. Só a usavam como objeto e sempre quando terminavam de ter intimidade, independente do horário, costumavam chamar um táxi e lhe expulsavam de sua casa ou de quartos de motel, como se ela fosse um cachorro. Foi aí então que descobri que ela não estava no negócio de se vender por dinheiro há muito tempo. Fazia somente 2 meses e com os lucros ela pagava a sua carreira de medicina. Me disse que assim que ela se formasse e exercesse a profissão, deixaria de lado tudo isso, de vender seu corpo e sua companhia. Naquela manhã, depois do café, Lorena me pediu para chamar um táxi para vir buscá-la. Eu disse que não era necessário. Até me ofereci para levá-la para casa, mas ela não quis. Mesmo com sua recusa, eu estava muito insistente, até que ela acabou cedendo. Entramos no meu carro e eu a levei para casa. Lorena morava em um bairro pobre da cidade. Ela baixou um pouco o rosto quando entramos, como se sentisse vergonha que eu soubesse onde ela morava. Quando vi a casa dela, percebi que sim, ela era muito humilde e o que Lorena mostrava à noite nada mais era do que a aparência de algo que ela não era, mas que havia adotado. Lorena me expressou que sentia um pouco de vergonha por eu saber como ela realmente vivia. Levantei seu rosto e disse a ela que não há razão no mundo para sentir vergonha do que somos, de onde viemos. Disse a ela que também cresci em um bairro pobre e com esforço e um pouco de sorte me saí muito bem, mas nunca esqueci de onde vim. Ela sorriu e saiu do carro. Talvez ela se sentisse compreendida. Enquanto eu voltava para casa, vi um pouco mais das coisas que havia naquele bairro. Algo me chamou muito a atenção. Foi ver uma placa pintada à mão que anunciava e oferecia serviços de bruxaria. Vocês já sabem, limpeza e feitiços de amarração, entre outras coisas que prometiam magicamente solucionar a vida das pessoas. Eu não acreditava nisso e pensei que as pessoas daqueles bairros eram as únicas que recorriam a esses métodos por falta de recursos para usar outras soluções mais práticas. Não dei muita importância para isso e minha mente imediatamente voltou seu foco para Lorena. Daquele primeiro encontro nasceu muita confiança entre nós. Comecei a solicitá-la para usar os serviços dela, mas não fazia isso só para ter intimidade. Eu pagava para ela ir comer, para ir ao cinema, para que ela viesse à minha casa, mesmo que só para conversar. E em muitas ocasiões tínhamos intimidade. A verdade é que me apaixonei profundamente por ela. Não queria mais que Lorena saísse do meu lado, mas entendi que para ela era apenas um negócio. Embora eu admita que no meu mais profundo sentimento eu conseguia pensar e poder pagar a faculdade de medicina, que era bastante cara. Foi então que percebi que Lorena gostava muito da minha companhia e das minhas conversas. Sobretudo, o que conversei com ela sobre minha vida e minhas viagens. Até fomos à praia 2 vezes e nos divertimos muito. Ela me ajudou a me redescobrir como homem, a comer melhor, a ir à academia. Finalmente voltei à vida e aprendi a aproveitar novamente. Não sabia se seria certo declarar meu amor por Lorena. Tinha medo que ela saísse do meu lado,
mas tive que correr o risco. Em segredo, comprei um anel de noivado e planejei entregá-lo na sexta-feira seguinte, pois estava pensando em dar tudo de mim com Lorena, ou se não, perdê-la definitivamente. Era importante para eu tirar a venda e parar de viver naquela ilusão que eu mesmo criei, porque a verdade é que, além de estar apaixonado por ela, eu estava terrivelmente obcecado. Eu a queria somente para mim. Quando chegou sexta-feira, liguei várias vezes para Lorena, mas ela não me atendeu, o que me pareceu estranho, porque ela estava sempre muito atenta às minhas ligações. A verdade é que fiquei desesperado e deixei tudo pela paz. Chegando à noite, antes de sair do trabalho, eu sabia que não iria vê-la. Talvez eu estivesse levando as coisas por um caminho que não era o certo. Tomei isso como um sinal. Preferi ligar para Lalo, meu amigo, para falar dos meus sentimentos e tomar uma bebida com ele. Eu precisava que ele me desse alguns conselhos. Naquela noite, nos encontramos no apartamento dele e começamos a conversar sobre coisas convencionais. Mais tarde, Lalo, em confiança, me perguntou como eu estava indo com Lorena. Bem, ele sabia que eu saía com ela. Suspirei. E Lalo, quando viu minha cara, ele me disse: "Não me diga, Ricardo, que o que eu estou pensando é real. Você se apaixonou pela Lorena?" Eu confirmei a ele que sim. Eu estava perdidamente apaixonado. Contei a ele como foi toda a nossa interação e o fato de eu sentir que ela me retribuía. Também disse a ele que era naquela noite que eu estava pensando em pedi-la em casamento, mas não consegui localizá-la o dia todo. Lorena estava desaparecida. Lalo me olhou como se sentisse compaixão por mim e disse algumas palavras que acabaram me esmagando. "De verdade, Ricardo, foi eu quem te meteu nisso. Eu nunca pensei que você iria se envolver emocionalmente com Lorena. É verdade que ela não tem muita experiência nessas coisas, mas neste mundo a conhecemos como a rainha do engano. Ela sabe muito bem como arrancar dinheiro de seus amantes. Ela é uma atriz nata e isso a torna espetacular. Mas também, Ricardo, uma mulher perigosa. Devo dizer a verdade, porque você é meu amigo. Conheço bem esse meio e sei com quem as meninas se envolvem. E também fiquei sabendo que Lorena tinha acabado de adquirir um cliente muito grande, um cara que faz investimentos multimilionários. E com isso, com certeza, agora, neste exato momento, ela deve estar presa entre os lençóis de algum hotel em Paris. Existem níveis, Ricardo, e embora saibamos que estamos indo muito bem economicamente, existem mulheres com os dentes tão afiados e tão astutas que, mesmo sabendo que podemos dar-lhes uma vida muito confortável, só vão nos usar como trampolins para buscar mais. E elas são capazes de destruir tudo em seu caminho, preocupando-se apenas com seus próprios interesses. Então, se ainda puder, devolva aquele anel de noivado ou venda-o, porque com Lorena você nunca vai conseguir nada. Ouvindo Lalo, olhei para baixo. As lágrimas de dor começaram a rolar. E não tive escolha, a não ser me despedir e voltar derrotado para minha casa. Passei um fim de semana horrível. A solidão ficou pesada, dura e insuportável. Mergulhei vários dias no álcool. E nesse meio tempo, eu não sabia nada sobre Lorena. Liguei várias vezes para ela e ela nunca atendeu. Não tive a menor explicação, nem uma mensagem. Certa manhã acordei com vontade de procurá-la e ir na casa dela e dizer adeus e pelo menos deixá-la saber que eu a amava. Tomei um banho rápido e entrei no carro. Quando cheguei na casa dela, bati na porta. A senhora que atendeu era a mãe dela. Ela me deu a notícia de que Lorena não morava mais lá. Ela havia ficado noiva recentemente com um homem e estava morando fora da cidade e se casaria em breve. Fiquei com muita raiva de ouvir isso. Lorena tinha visto a minha cara de idiota. Ela nunca se importou com os meus sentimentos e eu sabia que esse era o acordo desde o início e que eu poderia ter interpretado mal as coisas, mas pelo menos eu teria gostado que ela tivesse se despedido de mim, cara a cara. Me senti um completo idiota, pensando que Lorena também tinha se apegado a mim, de alguma forma. Não sei como pude interpretar mal isso. O certo é que naquele momento
Ao ouvir a mãe dela, me senti muito mal e todo aquele amor que eu sentia por ela estava se transformando em um ressentimento muito forte, com o qual comecei a desejar pior a ela. Comecei a odiá-la. Estava dirigindo naquele bairro onde Lorena morava, quando me deparei novamente com aquela casa, onde eram anunciados trabalhos de bruxaria. Um lampejo de loucura me ocorreu, junto com a ideia de que eu não tinha nada a perder, ao tentar fazer uso daquelas práticas obscuras. Com curiosidade e total desespero para esgotar minha última esperança, de qualquer maneira, se isso não funcionasse, eu voltaria para minha vida horrível e solitária, e tudo seria como antes. Quando cheguei naquela casa e quando bati, percebi que havia várias pessoas esperando do lado de fora. Pensei sair de lá, mas resolvi dar algum dinheiro para essas pessoas, para que eles me deixassem entrar primeiro. Quando fui ver a mulher, vi que ela tinha cabeças de animais em sua casa, como se fossem troféu. Havia pouca luz e um aroma peculiar de uma fragrância mística que era completamente nova para mim. Sentei-me a uma mesa, a pedido daquela bruxa, e ela me perguntou sobre os motivos da minha visita. Algo me disse que essa mulher já teve a ideia, porque ela me olhou de uma forma muito estranha. Contei brevemente a ela sobre meu relacionamento com Lorena e também meus desejos dela não casar com aquele cara, para que ela pudesse ser minha novamente. A mulher me disse que ela poderia fazer certos trabalhos, porém do jeito que ela via a situação, seria muito difícil que um feitiço funcionasse 100%, porque magia não acontece de um dia para o outro, e já estava quase na hora da Lorena se casar com aquele cara. Mesmo assim, insisti, até convencê-la, e fiz tudo o que ela me pediu, e dei a ela uma foto da Lorena que eu tinha na mão, e uma fita de cabelo que tirei numa ocasião escondido. Sempre trazia comigo para lembrar dela, nos momentos em que estava longe. Essa mulher me pediu também uma foto minha, e eu tive que recortá-la de uma carteira de identidade antiga que carregava na carteira. O que a bruxa fez foi colocar as duas fotos, adicionar uma substância estranha a elas e enrolar as fotos com a fita. No final, ela fez vários nós e a cada nó, ela recitava uma espécie de decreto em que pedia união para Lorena e para mim. Fiquei um pouco incrédulo, mas o olhar da mulher me disse que ela acreditava mesmo em seu poder. E assim que terminou, ela me pediu para levá-lo comigo e colocá-lo debaixo de um copo de água e fazer uma oração que ela mesma escreveu para mim em uma folha de papel. Peguei aquilo nas mãos e quando perguntei à mulher quanto eu devia a ela, a bruxa olhou para mim e o trabalho e fez uma careta e deu uma risada macabra que teve que conter. É como se ela já soubesse tudo o que ia passar comigo. Imaginei que não seria uma coisa boa, porque a mulher me disse que não queria meu dinheiro, supostamente porque eu iria precisar dele. Isso me fez rir. Eu tinha dinheiro suficiente para praticamente viver o resto da minha vida. Saí e fui para minha casa. Quando entrei, coloquei aquele trabalho de bruxaria em cima da escrivaninha e coloquei o copo de água sobre ele. Fiz aquela estranha oração pela primeira vez, e enquanto eu fazia isso, um arrepio percorreu meu corpo e me fez pensar que eu realmente não sabia no que estava me metendo. Sim, isso começou a me assustar. Admito, repeti isso dia após dia, assim como a bruxa havia recomendado. Segui as instruções ao pé da letra, e o resto era esperar. Enquanto isso, me dei a tarefa de investigar um pouco com Lalo sobre o casamento de Lorena com aquele cara que eu não conhecia. Lalo me disse que faltavam 2 semanas para o casamento e recomendou que eu não me mortificasse mais com esse assunto, porque só aumentaria minha ferida. Minha autoconfiança havia crescido e eu sabia que Lorena iria me ligar. Então, não prestei muita atenção nas palavras do meu amigo. Cerca de 10 dias se passaram e uma manhã, quando revisei o meu celular, vi uma mensagem. Me surpreendi ao descobrir que era uma mensagem de Lorena, em que se lia um sincero pedido de desculpas da parte dela. Ela me disse que nos últimos dias estava pensando muito em mim
e me perguntou se poderia me ligar por volta das 5 da tarde e que, segundo esse texto, era uma emergência. Sorri e confirmei que aquela estranha bruxaria tinha funcionado. Não sabia como, mas a magia era real. Às 5 da tarde, recebi um telefonema da Lorena, que falou que sentia minha falta e pediu desculpas por ter desaparecido daquela forma sem me avisar. Eu disse a ela que já sabia do casamento dela e a parabenizei. Ela me disse que não era necessário, que ela não estava feliz com essa decisão. No começo, ela estava animada em se casar com um homem mais velho do que eu, mas depois de ter lidado e vivido com ele, Lorena percebeu que a pessoa com quem ela realmente gostaria de se casar era eu. A vida voltou ao meu coração quando ouvi aquilo. Perguntei se isso era verdade e, se fosse, ela teria que voltar, que eu ficaria feliz em torná-la minha esposa e viver meus últimos anos de vida ao lado dela. Quando terminamos a ligação, eu não sabia se isso era mais uma tática da Lorena para me usar sem piedade e depois ir embora, mas acabei acreditando nela. Ela me prometeu que voltaria logo e que cancelaria os planos de casamento com aquele homem. Fiquei 2 dias sem saber nada sobre ela. Eu estava começando a me preocupar novamente. Algo estava me incomodando. Era um mau pressentimento que passava pela minha cabeça e não me deixava em paz. Passaram-se dias da data do casamento da Lorena, e isso não era mais normal. Não tive respostas dela. Fui novamente com Lalo para saber o que estava acontecendo, se ele sabia alguma coisa sobre Lorena. O que ele me contou foi horrível. Ele sabia detalhadamente tudo o que estava acontecendo porque uma das garotas com quem ele ficava era amiga íntima de Lorena e havia sido convidada para o casamento. Lalo descobriu que quando Lorena cancelou o casamento com aquele homem, algo deu muito errado, porque o que Lorena não contava era que o cara era perigoso e ele não ia deixar que um capricho de Lorena destruísse seus planos. Lorena seria para ele ou não seria para ninguém. Lalo me disse que no dia que Lorena conversou com aquele cara, ele ficou muito violento, porém, sendo homem já um pouco velho, magro e desgastado devido aos excessos, Lorena conseguiu brigar com ele, mas as coisas ficaram mais críticas e durante a briga, Lorena acabou enfiando uma faca na garganta do noivo. Depois que ele lhe deu 2 socos, o cara caiu morrendo e sangrando aos pés de Lorena. E a primeira coisa que ela fez foi tentar fugir, algo que os guarda-costas do cara não permitiram. E assim Lorena foi presa e trancada na prisão. Ela estava esperando o julgamento para que fosse estabelecida a sentença final. Apenas ouvi, muito triste. Não tinha palavras para o que Lalo estava dizendo e o que ele havia escondido de mim para que eu não ficasse arrasado. Mas isso era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, eu iria descobrir. Eu amava Lorena, mas as coisas não aconteceram como eu esperava. A bruxa havia me dito que havia muito pouco tempo para a magia agir. E mesmo assim, eu insisti e resolvi continuar com aquela amarração. Só me restou beber. A única coisa que eu consegui foi destruir a vida da Lorena e daquele cara que eu realmente não me importava, porque era um mal-nascido. Me despedi do meu amigo Lalo e fui para casa. Me tranquei por muitos dias para beber e ficar longe do mundo. Minha vida ruiu em pedaços. Perdi tudo. Isso me levou a descuidar dos meus negócios, das minhas amizades. O alcoolismo tirou tudo o que me restava. Mas de que adiantava ter dinheiro se eu não tinha o amor da Lorena? Meu estado financeiro ficou tão mal que acabei comendo do lixo, na pobreza. Meus negócios foram embargados por falta de acompanhamento da minha administração. E se não fosse por meu amigo Lalo, eu já estaria morto. Ele me levou para um centro de reabilitação, onde recebi ajuda. O processo me custou sangue e lágrimas, mas estou me recuperando. Não tenho a riqueza que possuía nesse tempo, mas não me faz falta comida e teto. Estou me recuperando. Admito que me envolvi com bruxaria. Foi algo que não era para ter acontecido, pois as coisas terminaram muito mal para mim. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.